صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari lhe citou um hadith no livro das orações com a roupa. Hadith Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava carregando pedras com eles para a Kaaba. Isso, o Jabir, ele está citando uma história antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse revelado a ele a mensagem. Isso foi contado ou pelo profeta Muhammad ao Jabir, ou Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, que ele está nessa história também, que contou para Jabir ibn Abdullah, e ele está contando para nós essa história que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava carregando pedras com eles para a Kaaba, quando eles estavam reformando a Kaaba. Isso antes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fosse o mensageiro, antes que fosse revelado a ele a mensagem por 5 anos ou por 10 anos, mais ou menos. E estava vestindo com um izar. O izar é a roupa que se veste do umbigo para baixo. O seu tio, Al-Abbas, disse a ele: ó meu sobrinho, se você tirasse o seu izar, tirasse a roupa que seria o izar e colocasse nos ombros, debaixo das pedras que carrega. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava somente com o izar e ele carregava as pedras no seu ombro. Al-Abbas sugeriu a ele que tirasse o izar e colocasse no ombro e colocasse a pedra em cima do izar, da roupa dele, para que não machucasse o ombro dele. E ele afrouxou e colocou esse pano no seu ombro e caiu inconsciente na hora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele desmaiou e caiu na hora que ele tirou o izar, e ele desmaiou e levantou e se cobriu na hora. Então Jabir ibn Abdullah, ele diz, e não foi visto nu depois disso. Esse hadith nos ensina algo, que a pessoa de se cobrir, isso é uma obrigação tanto do homem como da mulher, dentro da reza e fora da reza. E que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi, mesmo antes da revelação da mensagem, ele foi preparado por Allah subhanahu wa ta'ala. As questões que eram proibidas, que foram proibidas no Islã, antes do Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, Allah subhanahu wa ta'ala o protegeu de não ser vistas suas partes íntimas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fez o preparo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde o nascer dele. Então, desde a nascença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se a gente ler a história dele, Allah subhanahu wa ta'ala o preparou, distanciou ele de todos os pecados antes da revelação da mensagem até ele. Esse hadith nos ensina uma questão importante, que tanto os homens como as mulheres, eles devem cobrir as suas partes íntimas ou as suas auras. Suas auras, que seria, como nós já falamos e insistimos nessa questão, do homem, do umbigo até o joelho. Essa aura não pode ser vista nem dentro da oração e nem fora da oração. E a mulher, todas as partes do corpo, a não ser o rosto e as mãos, e até alguns ulama disseram, até o rosto e as mãos, se a mulher chamar a atenção dos outros, ela deve cobrir também. Se isso vai ter uma fitna entre as pessoas. Mas no mínimo, o resto do corpo ela deve cobrir. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que 2 tipos de pessoas, eles estarão no fogo do inferno, dentro da minha nação, dentre os muçulmanos. E ele disse, esses 2 tipos, eles não irão entrar no paraíso e nem ver o cheiro do paraíso. E ele citou um deles, algumas mulheres que são vestidas e descobertas ao mesmo tempo. Vestidas e descobertas, como assim? Aquelas que vestem roupas que chamam a atenção. Quantas dentre as mulheres que às vezes até colocam hijab, só que a roupa que elas vestem são roupas que chamam a atenção para os outros, e as pessoas, eles entram para olhar nelas daquela forma chamativa que isso faz as tentações. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse sobre essas mulheres que se vestem, só que elas são iguais àquelas que são nus. Por quê? Porque elas chamam a atenção. Ele disse, essas mulheres não entrarão no paraíso e nem irão sentir o cheiro do paraíso.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nem iria ver elas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou que ele é um mensageiro misericordioso, que tem a misericórdia, que ele não quer deixar ninguém da sua nação fora do paraíso. Ele quer fazer a intercessão entre ele e a sua nação, só que há um tipo de pessoas que ele quer se distanciar delas. Dentre elas, essas mulheres que se descobrem e que mostram as suas intimidades e que mostram as suas belezas para as demais pessoas e fazem tentações aos homens. Então nós deveremos ter cuidado nessas questões, tanto os homens como as mulheres, para que a gente não caia naquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala e desagrada ao seu mensageiro. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.